última aula, nós falamos sobre dois mecanismos de estabilidade articular neuromusculares, o reflexo ligamento muscular e a propriocepção. Nós vimos que, apesar de ter função, esses mecanismos neuromusculares, eles não nos auxiliam na maior parte das situações de sobrecarga fisiológica, que corresponde àquilo que nós necessitamos para manter a nossa estabilização articular e segmentar nas atividades cotidianas do dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro e último mecanismo de estabilidade articular neuromuscular. Estamos falando do ajuste antecipatório via fuso muscular gama. Esse ajuste antecipatório é um mecanismo responsável pela regulação da cocontração muscular. A cocontração muscular, também chamada de coativação muscular, é a contração simultânea de dois ou mais músculos que trabalham em uma determinada articulação. Essa coativação ou cocontração muscular é um fator capaz de ajustar a rigidez dinamicamente, de forma indireta. Então, há um aumento da rigidez da articulação por intermédio do aumento da rigidez muscular, que é uma consequência dessa ativação simultânea desses músculos. E esse ajuste antecipatório funciona da seguinte maneira. Inicialmente nós temos os receptores dos ligamentos que percebem a tensão ou a carga na articulação e mandam aferência para a medula através da inervação articular, fazendo sinapse com o motoneurônio gama. Então temos aqui um, tá? Depois, o motoneurônio gama inerva as fibras intrafusais, estimulando a contração. Essa mudança no comprimento do fuso, decorrente da contração das fibras intrafusais, ela é detectada pela porção sensitiva do fuso, que envia aferências de volta para a medula, fazendo sinapse com o motoneurônio alfa. E então o motoneurônio alfa inerva unidades motoras das fibras extrafusais, estimulando a contração dos mesmos. Eu não sei se vocês repararam, mas o ajuste antecipatório via fuso gama tem um trajeto muito mais longo do que o reflexo ligamento muscular, que funciona aqui só na base da percepção e da atuação do motoneurônio alfa. Então eu pergunto para vocês, bom, se o ajuste antecipatório via fuso gama não é mais rápido do que o reflexo ligamento muscular, nem do que a propriocepção, que também funciona por feedback, como que ele pode ser melhor? Bom, eu já havia falado que o reflexo ligamento muscular não supra a nossa demanda fisiológica, que a propriocepção não é garantia de resposta, é garantia apenas de percepção. Se o fuso gama também não tem características melhores, como que nós conseguimos manter a nossa estabilização articular então? Bom, o que acontece aqui é que o nome desse mecanismo neuromuscular é ajuste antecipatório via fuso gama. Isso significa que ele não acontece durante a perturbação. Ele acontece antes, durante, ele acontece o tempo todo. Ele é um ajuste que ocorre antes da situação de estresse, de sobrecarga. Esse mecanismo, ele de forma nenhuma é mais rápido. Como vocês viram pelo trajeto, ele é muito mais lento do que até o reflexo ligamento muscular, tá? Então ele não é mais rápido. Contudo, como o gama tem uma responsividade muito alta, diferente do alfa, que tem uma responsividade baixa, ou seja, vocês se lembram que lá no reflexo ligamento muscular a gente precisa chegar no extremo de amplitude da articulação ou gerar uma carga muito grande, ou gerar um estresse mecânico muito grande ou elétrico muito alto para que ocorra o disparado reflexo. Aqui não, a responsividade é baixa. Isso significa que qualquer estímulo de baixíssima magnitude já é suficiente para elicitar a resposta. Então a gente tem uma altíssima responsividade do gama, um baixo limiar de disparo, obviamente, porque para ter uma alta responsividade, naturalmente, é importante que o limiar de disparo seja baixo, né?
fazendo desse mecanismo de que ajusta a rigidez continuamente, tá? E isso faz com que haja a preparação das articulações contra as possíveis perturbações. Então, vou dar um exemplo clássico disso. Quem já escorregou no piso molhado, só de olhar aquela plaquinha amarela no chão, indicando que o piso está molhado, automaticamente, só de rememorar a situação de deslize no passado, já automaticamente tende a aumentar a coativação muscular para passar sobre aquele piso que supostamente está molhado. Então, qualquer situação de sobrecarga que a gente já tenha vivenciado, a gente já utiliza essa experiência para gerar uma expectativa de ajuste. Não é só a memória, né? Então, esse ajuste ele tem uma natureza multimodal. Então, ele usa as informações de natureza variada, não apenas as alterações de comprimento e tensão dos tecidos. A memória entra, a visão entra, a expectativa entra, tudo entra, tá? Então, a gente tem um fluxo contínuo de informações internas e externas do indivíduo, não para elicitar as reações de resposta, mas para regular continuamente essa rigidez dos músculos durante as atividades funcionais. Então, é um trabalho de coativação muscular que ocorre antes que as perturbações ocorram, né, usando estímulos de natureza multimodal. Se você tiver de olhos fechados, né, com a sua turma de alunos, e alguém gritar, você já aumenta a rigidez mesmo sem saber o que está acontecendo. Então, tanto a gente pode utilizar informações externas do meio, como eu falei, barulho, visão, como a gente pode utilizar as informações internas, assim como as relações de comprimento, tensão, também memória, expectativa e tudo mais, tá? Aqui a gente tem um artigo que comprova a existência do ajuste antecipatório e como que ele funciona na prática. Eu não vou esmiuçar muito o artigo, se vocês tiverem interesse, ele está disponível online no Portal CAPS, tá? Esse artigo, ele fala do ajuste da rigidez da perna de corredores no primeiro passo em corridas em novas superfícies. Como que funciona isso? Esse artigo foi feito com 6 mulheres saudáveis que tinham idades entre 21 e 25 anos. Essas mulheres correram 17 metros a 3 metros por segundo. Então a velocidade o objetivo era manter a velocidade constante para que se pudesse avaliar as demais variáveis de deslocamento, tá? E essa corrida de 17 metros foi feita em 4 condições diferentes. Na primeira condição, toda a extensão da pista era um piso de borracha duro. Lembrando que debaixo do piso de borracha tinha uma plataforma de força, tá? Para poder captar justamente as forças de reação do solo e acompanhar a progressão. Então, gente, na primeira pista ela era toda dura. Na segunda pista, a borracha era completamente mole. Na terceira pista, a primeira metade da pista era de borracha macia e a segunda metade de borracha dura. E na quarta pista, a gente tinha a primeira parte da pista uma borracha dura e a segunda parte uma borracha macia, tá? Então, havia uma randomização dessas condições. Então, era sorteado para cada uma das voluntárias quais seriam as superfícies utilizadas, tá? Elas realizavam treinos prévios à coleta, tanto quanto quisessem. Então, elas ficavam correndo lá naquela superfície, experienciando aquilo, correndo e treinando e experimentando, ajustando o próprio corpo naquela condição. E depois que elas estavam satisfeitas com os treinos, então eram feitas as 4 repetições em cada condição, em cada superfície, tá? Elas correram em condições mecânicas globais similares entre a pista dura e a pista mole, tá? Elas alcançaram a mesma rigidez vertical sobre a superfície mole e dura através do aumento da rigidez da perna. Então, como a perna das corredoras eram mais duras sobre a superfície mole, o que isso está dizendo, gente? Que para correr na superfície mole, era necessário aumentar a cocontração muscular e isso fazia com que a perna delas ficasse mais rígida
para ajustar melhor nessa superfície que era mais mole, tá? Enquanto que na superfície rígida, como a superfície era mais dura, a coativação caía, porque senão se elas entrassem coativadas, né, com a perna muito rígida nessa superfície dura, elas podiam até fazer uma fratura de calcânio. Então havia um ajustamento da coativação da perna, da rigidez da perna, de tal forma que na superfície mole a perna ficava mais rígida, tá? E o deslocamento do centro de massa diminuía. Então isso gerava diferença. Mas as características globais da marcha foram semelhantes. Já na transição da superfície mole para a dura, então vinha com, olha só, estava com a rigidez alta na superfície mole, e aí tinha que fazer a transição para a superfície dura. Antes que a perna fizesse o primeiro passo na superfície dura, já havia um ajuste completo dessa rigidez da perna, ou seja, a rigidez que vinha alta na superfície mole abaixava para fazer essa aterrissagem, esse contato inicial na superfície mais dura. Então o ajuste era antes, tá? Na transição da superfície dura para mole, as corredoras estavam completamente adaptadas à mudança de superfície no primeiro passo. Então, da mesma forma, elas vinham com a coativação mais baixa na superfície dura, e quando elas faziam a transição do passo para a superfície mole, elas já aumentavam a rigidez automaticamente, antes do primeiro passo. Então, comparando o primeiro passo na superfície macia com o da superfície toda macia, evidenciou-se que os parâmetros de execução foram os mesmos, tá? Ao ajustar rapidamente a rigidez da perna, cada corredora fez uma transição suave entre as superfícies para que a trajetória do centro de massa não fosse alterada pela mudança de rigidez da superfície, tá? Então elas ajustavam a rigidez da perna para ajustar, né, automaticamente a rigidez da superfície de tal forma que a transição fosse suave e não ocorresse uma variação muito grande do centro de massa. Então, gente, eu já falei, né? Perdão. Então, uma perguntinha para vocês. A redução da coativação muscular, ela implica necessariamente em redução da rigidez? É uma perguntinha para vocês pensarem. Se este for o único mecanismo de estabilidade articular que essa pessoa tem ou está usando, sim, tá? Então, por exemplo, eu mostrei para vocês que em postura ortostática, como eu tenho um joelho hipermóvel, para manter o joelho a 0 grau, eu coativo a musculatura usando uma posição de equilíbrio a 0 grau, contudo com o aumento do gasto energético e aumento do padrão de ativação da musculatura que trabalha em torno da articulação. Se eu abaixar a coativação da musculatura que trabalha no joelho em postura ortostática, naturalmente o meu joelho vai hiperestender. Por quê? Porque os mecanismos intrínsecos, né, são ruins. Eu tenho ligamentos muito lácidos, eu tenho uma área de secção transversa que não é muito grande, um colágeno que não é... eu sou hipermóvel. Então, no meu caso, sim, eu reduzir a coativação vai implicar naturalmente em redução da rigidez. Mas isso não é uma regra. Uma pessoa que tem uma musculatura muito boa e que provavelmente ativa pouco a musculatura, isso talvez não faça nenhuma diferença em termos práticos, tá? E como eu falei, quanto melhor, né, os mecanismos intrínsecos, menos, na verdade, a gente precisa ativar, né? Então, isso é muito relativo à quantidade de uso de acordo com a qualidade que você tem dos mecanismos intrínsecos. É importante lembrar que a cocontração ela é muito usada quando a gente está ganhando força e experiência. E eu falei isso para vocês lá na primeira aula, que os atletas, como têm mecanismos intrínsecos muito bons e eles são muito treinados, eles usam menos os mecanismos de estabilidade deles do que um neném que está aprendendo a andar. Por quê? Porque o aparato musculoesquelético dessa criança ainda não está ajustado, a gente não tem músculos suficientemente fortes, suficientemente pareados, não tem uma área de secção transversa boa, não tem ênteses rígidas o suficiente, tendões rígidos o suficiente, o tecido é mais fofo, mais lácido, mais infiltrado de gordura, então naturalmente a rigidez
é aumentada com base na coativação muscular. Na medida em que essa criança vai ganhando força, vai ganhando área de secção transversa, vai enrijecendo as suas ênfases, vai ganhando treino, habilidade de utilizar o próprio corpo em situações de instabilidade de forma mais otimizada, a tendência é que essa coativação vá caindo progressivamente até que ela, o ideal é que ela não seja mais utilizada, tá? E a gente utilize mais as articulações em ponto neutro. Isso vai ser assim para todo mundo? Não. Sobretudo dependendo do nível de complexidade da tarefa para aquele aparato musculoesquelético específico. Para mim, como eu falei para vocês, para ficar em pé eu já preciso coativar mais, porque a estrutura dos meus tecidos em volta da articulação do joelho não é tão adequada, então isso não é regra, tá? Mas a tendência é que quanto mais treino, menos eu coativo. Lembrando que isso depende da estrutura dos tecidos, das propriedades intrínsecas. Então, se o seu paciente tem sinovite, se ele teve um afrouxamento da articulação, com lesões traumáticas, com subluxação, com inibição da musculatura, perdeu a área de secção transversa, perdeu o pareamento muscular, se ele não coativar, ele nem consegue executar a tarefa, por mais simples que seja. Então, isso é relativo, muito relativo mesmo, às características dos tecidos e a tarefa que está sendo executada. Então, gente, hoje é só isso que eu vim trazer para vocês, é o finalzinho daquela aula, tá? Qualquer dúvida a gente tira no momento presencial. Até lá!